Você precisa criar um culto. Mas eu falo isso no melhor sentido possível. Eu não quero que você crie um movimento de fanáticos ou malucos. Não sei. Depende de você. Mas nesse vídeo eu vou explicar em 5 etapas como que você consegue criar um culto. Ou seja, um movimento. Tá? A ideia é que você consiga criar um movimento. Você atraia pessoas. Isso pode servir para sua marca, para o seu pensamento, para sua filosofia, seu partido político. Não sei. Não me importa. Qual é a grande sacada aqui? É trazer as pessoas para o pensamento tribal, é fazer elas pensarem como um grupo, como uma tribo e unidade, e irem até o objetivo principal. Então, bora para a etapa 1. Etapa 1. Defina um inimigo claro. Você precisa definir um inimigo claro. A tua ideia, o teu movimento. E claro, eu vou sempre usar os termos marca aqui para a gente pensar no uso disso para uma marca. Eu sou um diretor criativo, a gente tem que pensar como que marcas usam isso, como que a Apple, por exemplo, usa isso. Porque a Apple não é burra, ela sabe exatamente o que ela faz aqui. Quando ela faz grandes filas de espera para pegar o próximo iPhone, ela sabe exatamente o que ela está fazendo. Ela está criando uma espécie de culto. Então a primeira coisa que eles fazem, que nós precisamos fazer, é definir um inimigo claro. Então se você tem um culto, se você tem um movimento, se você tem um pensamento, ideologia, isso precisa combater alguma coisa. Você não consegue reunir as pessoas em prol de alguma coisa muito abstrata que elas não conseguem nem entender. Então você precisa dar coisas palpáveis para ela. Seja um objetivo muito claro, que vai na contramão de outra coisa, ou seja um objetivo, um inimigo muito claro. Hoje, o melhor exemplo que a gente tem disso é de partidos políticos, onde um antagoniza o outro. É muito fácil você definir um inimigo quando você está indo atrás de alguma coisa muito famosa. Então, eu, particularmente, na minha criação de movimento, que é a Crios, que é um movimento que eu estou criando, é algo que eu estou criando. E não sei quando vai lançar esse vídeo, mas provavelmente não vai estar tão grande assim ainda, mas está tomando forma. Nosso inimigo é o uso de inteligência artificial para substituir a mente humana. Nosso inimigo é a automatização do pensamento, por exemplo. Cara, esse é um inimigo tão forte, mas que a galera tá ignorando há tanto tempo. Então, para mim, fica fácil eu transformar isso em narrativa e eu bater nesse inimigo. Bater em empresas que substituem setores criativos inteiros por uma skill do Cloud Code. Para mim é tranquilo bater nisso. Mas óbvio, existem outros inimigos a serem combatidos. Dá para combater tanta coisa nesse mundo. Então, basicamente, você precisa definir um inimigo muito claro. Porque todo mundo que entrar no seu movimento, todo mundo que entrar na tua marca, precisa saber, tá, o que é que eu tô combatendo? Que visão de mundo eu tô antagonizando? Porque a partir do momento que você assume a sua visão de mundo como certa, todas as outras precisam estar erradas. Ou pelo menos parcialmente erradas. Então, quem vira o teu inimigo nessa brincadeira a partir do momento que você adota essa visão de mundo? E aí que você define um inimigo muito claro. Pode ser uma pessoa, pode ser uma ideia, pode ser um conjunto de ideias, pode ser uma filosofia, pode ser qualquer coisa, mas precisa ser muito claro, precisa estar presente na sua narrativa diária. Etapa 2. Faça uma promessa ou tenha uma narrativa. Todo grande grupo ele precisa de uma promessa muito clara. Ele precisa de pelo menos uma narrativa. Por mais que a sua promessa não seja algo alcançável, como se pensarmos no grupo de CrossFit como um culto, às vezes a promessa não precisa ser, tenha seu shape incrível em 30 dias. Às vezes a promessa seja, fique mais saudável. Isso não é algo muito claro, é meio abstrato, mas muitas vezes serve. E serve para muita gente. Então, tenha uma promessa, em algum grau palpável. Ela precisa ser um objetivo alcançável, em algum sentido, ele precisa estar dentro da realidade. Às vezes não tanto, se não estiver dentro da realidade, você vai conseguir muita pouca gente, você vai conseguir só os mais malucos. Então se você quiser realmente criar uma marca, crie uma promessa dentro da realidade, mas que ela esteja de acordo com a tua narrativa. Então, por exemplo, a narrativa da Apple, ela é a criatividade. A narrativa da Red Bull é ser radical, é superar o medo. Então toda a narrativa está dentro de superar os seus medos, que é algo completamente possível e comove as pessoas e traz muita gente para essa ideia. Então crie uma narrativa, faça um pensamento, faça um conjunto de valores e ideias que gerem uma narrativa, gerem um objetivo final. E aí você vai buscar alcançar esse objetivo final junto das pessoas que compõem o seu grupo. E aí, claro, pense no formato tribal de organização, onde você como líder dá o que as pessoas precisam entender. E aí você que vai tocar esse pensamento, você vai dizer, olha, nós acreditamos nisso para chegar nesse objetivo e o nosso inimigo é esse. E aí o objetivo é o que as pessoas vão olhar, vão admirar e vão falar, olha, é realmente um objetivo muito nobre. Eu preciso fazer parte dessa causa e entrar com esse objetivo. Etapa 3. Defina uma série de rituais para chegar nesse objetivo.
Então todo grande movimento, todo grande culto, ele precisa ter uma série de rituais. E o que são os rituais? É coisa meio ritualesca, meio maluco? Não, não necessariamente. A ideia de um ritual, ela é simplesmente ser algo que é repetido. Então, no budismo, não que o budismo seja um culto, eu estou mais tratando de um movimento, mas no budismo, você tem uma série de mantras a serem repetidos, uma série de atitudes que você toma no seu dia a dia, que te tornam uma pessoa melhor, te aproximam de Buda. Assim como em várias culturas, você tem essas espécies de rituais diários, matinais ou semanais que a pessoa realiza para chegar no objetivo final. E é justamente isso que você precisa desenvolver. Então, pode ser no formato de uma série que você faz dentro de um conteúdo do Instagram, já pensando em estratégia de conteúdo, para que atraia as pessoas e faça elas te seguirem e repetir essa série de coisas no dia a dia. E pode ser N coisas, mas o importante é que seja uma série de rituais, no sentido de série de coisas que a pessoa repita, para fazer com que ela entre no teu ecossistema. E no meu caso de exemplo, a nossa série de rituais seria o processo criativo. Então fazer as pessoas tomarem um certo processo criativo que entre no dia a dia delas, de modo que elas vejam aquilo como um conjunto de valores dela e não de um movimento à parte. É você conseguir entrar na rotina das pessoas para que quando as pessoas repitam aquilo várias vezes, elas se sintam parte do grupo, elas se sintam parte da tribo e a partir disso elas não consigam mais se dissociar do teu grupo, da vida delas. Então, normalmente a pessoa vai pensar a marca e a vida dela. Se a marca entra na vida dela de tal modo que vira ritual para ela, vira ritualístico, todo santo dia ela faz aquilo, ela não consegue mais separar o que é marca e o que é a vida dela. A marca, ela faz parte da vida dela. Então, é engraçado quando as pessoas pedem para comprar palha de aço no mercado, todo mundo fala, poxa, compra o Bombril. A marca, ela entrou de tal modo na vida das pessoas que elas não conseguem mais desassociar a marca da vida delas. Fala, não, eu compro Bombril, entende? Então você precisa criar uma narrativa tão forte e uma série de rituais tão fortes, se introduzir na vida das pessoas de maneira tão ritualesca, para que elas executem aquilo várias vezes e com constância, de modo que seja indissociável a vida daquilo que você está prometendo. Etapa 4. Definir a hierarquia dentro do grupo. Agora, se você estiver pensando num culto, no seu movimento, você precisa definir muito bem a hierarquia. Então, quais são os seus principais valores, quem é o membro principal, quais são os principais oradores, quem são os principais pensadores, quem são os formadores de opinião, quem é a liderança, quem não é a liderança, como que você define as pessoas que vieram no começo desse movimento para as pessoas que estão vindo agora. Então, qual é a diferença hierárquica das coisas, como que esse movimento se organiza, como que você está se organizando e quais os objetivos que você está querendo chegar em qual etapa você quer chegar. Então você precisa hierarquizar tudo para que você deixe o mais claro possível para a pessoa que está entrando qual é a estrutura daquele grupo, não no sentido de, não, vou deixar tudo transparente. Não precisa ser transparente, só precisa ser claro, no sentido dela entrar e entender, tá, o meu líder é tal, eu respondo a fulano, e eu preciso fazer coisa Y. Então você precisa deixar as coisas muito claras e muito bem mastigadas para que o público geral consiga entender com facilidade aquilo que você quer passar ou a mensagem que você quer transmitir. De modo que seja muito fácil eles se associarem com você, com sua marca, com a sua ideia, mas seja muito difícil elas saírem por conta que ela está subordinada à hierarquia e muitas vezes ela vai ter subordinados a ela. Então ela fica tão presa naquele ecossistema, ela fica tão introduzida naquela ideia que ela não consegue mais sair, só que ela consegue entrar muito fácil, ela consegue trazer pessoas para dentro muito fácil. E a etapa 5, última etapa, espalhe a palavra. Aqui é basicamente fazer o trabalho de divulgação, onde assim que você tem tudo definido, você produz em cima disso. Você dissemina essa ideia e tenta trazer o máximo de pessoas possíveis para bater no teu inimigo comum e para tentar chegar no teu objetivo. Porque aí você ganha de 3 maneiras. Você ganha as pessoas que estão mais extremas com você, que elas querem bater no mesmo inimigo que você e querem chegar no mesmo objetivo que você. Então elas ficam extremizadas e amam espalhar a sua palavra por você também. Você pega as pessoas que elas não querem chegar no mesmo objetivo que você, mas elas odeiam aquilo que você odeia. Então elas contribuem batendo naquilo que você está batendo. E você tem as pessoas que não odeiam necessariamente aquilo que você odeia e coloca como inimigo, mas elas simplesmente querem chegar no mesmo objetivo que você. Que você assimila 3 tipos de pessoas diferentes, que é as pessoas menos extremas, que vão virar clientes, vão virar pessoas boas dentro do teu movimento, dentro da tua ideia, mas você pega as pessoas extremas, que essas sim viram base de militância do teu movimento, da tua marca, da tua ideia, e quando surgir a discussão PlayStation ou Xbox, eles vão defender com unhas e dentes a sua marca. Então, é atrás dessa pessoa do meio que você tem que ir com mais prioridade,
porque ela que vai formar a base, converter barra chamar mais das outras duas pessoas, só que acima de tudo manter tudo coerente para assimilar o máximo de pessoas possíveis, continuar espalhando a sua ideia pelo mundo, espalhando a sua marca e vendendo